Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Olha, doutor, nós, primeiro, parabéns, né? Porque são 20 anos que se completam nesse ano de 2018. É um tempo razoável, já deu para se amadurecer muito essa ideia sobre os modelos de organização de saúde. Primeira pergunta que eu queria te fazer se fala muito em OSS administrando hospital público. Explica para a gente um pouquinho como é que é esse modelo para a gente, por favor. Boa noite. Bom, boa noite. Primeiro, por que surgiu esse modelo, né? O SUS, apesar de todas as dificuldades, quem entende e se dedica minimamente a compreender o que é o SUS sabe que é um enorme patrimônio, mas que enfrenta grandes dificuldades. Se fala muito da dificuldade do financiamento, mas tem uma dificuldade muito grande de administrar os serviços públicos de saúde, né? Com a mesma regra que, por exemplo, é utilizado para construir uma hidroelétrica, uma coisa desse tipo. Então, aí surgiu a necessidade de celebrar parcerias do governo com o terceiro setor, que teria mais flexibilidade, e tem demonstrado isso, para conseguir administrar esses hospitais públicos. Isso, primeiro foi uma lei federal, mas depois isso começou a se concretizar aqui em São Paulo e hoje se difundiu pelo país inteiro. Agora, qual que é a sua avaliação? São 20 anos que se passaram, esse modelo funciona de verdade? Funciona, claro que não é perfeito, né? Porque depende muito de como o modelo é utilizado, né? E, às vezes, como se difundiu pelo país inteiro, em alguns lugares o poder público não está preparado para utilizar o modelo, mas tem apresentado excelentes resultados, Brasil afora, não só. Hoje, 23 estados já têm lei de organização social, já têm experiências, e aproximadamente 200 municípios. Tá. Então, se expandiu porque é um bom modelo. Agora, quais são, vamos dizer assim, as principais diferenças entre o modelo tradicional e este modelo das organizações? Quais são as diferenças principais? O tradicional, que a gente poderia chamar, é a administração direta pelo poder público. Tá. Então, quem trabalha no hospital são funcionários públicos, as compras são feitas por licitação, compra de medicamento, contratação de serviço, e tudo isso é muito pesado, é muito lento. E administrar um hospital, quem entende, conhece o trabalho que é administrar um hospital, sabe que você precisa de flexibilidade e agilidade, não só na área de recursos humanos, como na área de material, medicamentos, né? E, então, o modelo de OS permite essa flexibilidade. Por exemplo, os funcionários não são funcionários públicos, são seletistas, né? Ou, em alguns casos, muitas vezes imposto pelo próprio mercado de trabalho, pode ser pessoa jurídica, como anestesista ou equipe de terapia intensiva, mas a OS tem muito mais facilidade, muito mais flexibilidade para conseguir contratar as pessoas e fazer o hospital funcionar. Tá, agora, existem exemplos nisso tudo que o senhor está falando de gestão e de qualidade que o senhor poderia destacar para que a gente pudesse ter uma ideia, o telespectador ter uma ideia dessa diferenciação? Eu vou dar dois exemplos. Estudo recente feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo mostra, comparando aproximadamente 90 hospitais entre administração direta e OS, concluiu que as OS são um pouco mais de 50% mais produtivas e 30% mais baratas. Tá. Quer dizer, os mesmos serviços prestados com um custo um pouco menor. E o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fez um estudo da eficiência do gasto do recurso público e mostrou que dos 6 hospitais com mais eficiência no gasto, 5 são aqueles administrados por organização social. Então, existem estudos que mostram que há realmente uma eficiência melhor no gasto, melhores resultados com custos mais baixos. Interessante. Vamos falar das parcerias com os estados, municípios, enfim, de uma maneira geral, como é que funciona isso? Daqui a pouquinho eu volto já. Doutor Renilson, vamos falar um pouquinho das parcerias. Como que funciona na prática a parceria entre os governos estaduais, os municipais e as OS para a gestão dos serviços de saúde? Bom, primeiro o Estado ou o município tem que ter uma lei, né? Tá. Própria para isso. Depois,
A organização social, na verdade, é uma associação civil que obtém uma qualificação que é concedida pelo Estado ou município como organização social. Daí há um processo seletivo e é celebrado um contrato de gestão. É importante destacar o papel do contrato, porque o contrato de gestão estabelece as metas, tanto quantitativas como qualitativas. E isso é fundamental para que o Estado ou município possa acompanhar se a entidade parceira, no caso a organização social, está cumprindo adequadamente com o seu papel, porque ele tem que comprovar a realização de serviços, tantas cirurgias, tantas consultas, atendimentos de urgência, né? São diversas metas, e aquelas qualitativas, controle de infecção hospitalar, satisfação do cliente. Então, a parceria se dá baseada nesse contrato. Ou seja, mesmo estando com contratos com as OS, o governo tem sim uma responsabilidade e tem um controle sobre essa qualidade, é isso? Sim, com certeza. Além do mais, é importante destacar que quem define o papel desta unidade é o governo. O governo é que vai dizer, esta unidade, o papel dela é esse, vai realizar tais serviços e, portanto, tem que cumprir tais metas. Então, o Estado ele não abre mão da realização do serviço. Ele supervisiona, controla, acompanha e define o que deve ser feito. Tá. Agora, quais os cuidados que os gestores, né, os secretários municipais, estaduais de saúde devem adotar para qualificar, por exemplo, na contratação de uma organização social? Infelizmente, eu tenho que concordar com você que há uma necessidade de cuidados, né? Porque no início do processo só existiam aquelas instituições que já existiam como entidades beneficentes que foram qualificadas. Com a expansão do modelo, surgiram entidades recentes e nem sempre essas entidades são verdadeiramente organizações sociais, né? Então, o gestor público tem que ter cuidado, porque, às vezes, no intuito de implantar um modelo novo, no afã de implantar um modelo novo e conseguir economia e o melhor serviço, pode estar comprando o gato por lebre e, né, na verdade, a coisa não funcionar de forma adequada. Então, tem que ter a convicção, a verificação que se trata efetivamente de organização social. Agora, as organizações sociais de saúde têm algum tipo de lucro para gerir os hospitais e os serviços de saúde? Não, e isso é uma coisa que até algumas pessoas estranham. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que a maioria acredita que tudo é movido à base do dinheiro. Então, como é que essa entidade tem interesse se não tem lucro? A resposta é simples, é porque a razão da existência dessa entidade é prestar serviço à população. Né? Se nós pegarmos um exemplo da Bahia, as obras sociais de Irmã Dulce, foi criada para isso. Irmã Dulce criou essa organização para atender a população. Então, poder atender em parceria com o governo, claro que isso traz à entidade um certo conforto de ter o financiamento público, é a própria razão da existência da instituição. Uma pergunta que eu queria fazer é a respeito da fiscalização desse trabalho, né? O senhor falou da responsabilidade, agora a fiscalização existe efetivamente? O governo fiscaliza o trabalho dessas instituições e essas metas que são propostas e conversadas, elas são de fato cumpridas? Bom, o Estado ou o município fiscaliza e é do interesse dele fiscalizar porque o serviço está sendo prestado pela organização social. Muitas vezes a população nem sabe que existe uma parceria. Ela sabe que aquele hospital é público, é do governo, então o governo tem interesse em fiscalizar. Normalmente os contratos preveem penalidades por causa do não cumprimento de metas, desconto do valor da parcela, que na verdade a parcela é repassada, não é um pagamento por produção de serviço, é um valor acordado para que a OS possa viabilizar a prestação de serviço. O dinheiro é depositado numa única conta, a OS tem que utilizar o dinheiro, movimentar o dinheiro nesta conta e todo início de mês presta conta do mês anterior. Com o extrato bancário, com todo o detalhamento das contas, então possibilita tranquilamente ao poder público fiscalizar a execução do contrato, o cumprimento das metas e a utilização do recurso público, que isso é fundamental. Vamos falar do outro lado, né, das OS prestando, né, contas para o poder público.
Daqui a pouquinho, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prestação de contas, doutor. Como é que faz? A OAS, ela presta contas ao poder público sobre o serviço prestado nas unidades? Como é que é feita essa prestação de contas? Eu diria que tem dois tipos de prestação de contas. Uma que é da comprovação da demonstração que os serviços foram prestados, né? Que essa é quantas consultas, quantas cirurgias, certo, quantos atendimentos, quantos exames. Até para uma estatística, né? Exatamente. E a OAS alimenta os sistemas de informação, coloca lá as informações. A outra prestação de contas é financeira, né? Como eu disse antes, é apresentado um extrato da conta, com todas as despesas que foram realizadas e todas as comprovações. E uma coisa que é importante destacar é que, havendo saldo do valor daquela parcela mensal, esse saldo ele não é da OAS, ele continua sendo um recurso público para ser aplicado no hospital no mês subsequente ou nos meses subsequentes. Isso é feito mensalmente, né? Em alguns casos, isso é feito a cada 2 meses, mas o mais frequente é que é feito todo mês. No início do mês subsequente, se presta conta do mês anterior. Sempre? Sempre. Tá. Vamos às perguntas dos telespectadores? Você pode e deve participar. 11 95033 6870, esse é o nosso WhatsApp. Você pode enviar sua questão também, colocando sempre o seu nome e a localidade de onde você está falando e por mensagem de texto. Nós estamos ao vivo, são 9h22. O Marcelo de Souza, aqui de Diadema, São Paulo, pergunta: Doutor Renilson, o SUS está em risco porque chegamos a um momento como o atual, em que a saúde no Brasil ainda é muito ineficiente. As OAS vieram para regularizar esta situação? Não, eu diria que a OAS veio para ajudar. Para ajudar, porque realmente, como eu comentei rapidamente antes, o SUS é um enorme patrimônio do povo brasileiro, o dinheiro é pouco, né? Mas além do dinheiro ser pouco, também a gente precisa fazer uma gestão mais eficiente, né? Aplicar o recurso público com mais eficiência, com mais competência, para prestar à população um serviço de qualidade. E as OAS e estão ajudando nisso. Tá. A Denise Carvalho, de Caxias, Rio Grande do Sul, pergunta: doutor, como o senhor avalia a correlação de forças entre os setores público e privado da saúde? Bom, aí é muito complexo, né? Aí é uma resposta... É muito diferente também, né? Porque é muito difícil. Primeiro que você tem, no setor privado, você tem que subdividir em 2 grupos. O que é o setor privado propriamente dito, lucrativo, e o setor privado que nós chamamos de terceiro setor, que é esse setor privado que é parceiro do poder público para ajudar o poder público a alcançar os seus objetivos. Agora, tem uma coisa que, infelizmente, no Brasil, a relação entre o público e o privado ainda é uma relação muito tensa, e que eu acho que o desafio da saúde é tão grande que a gente precisa buscar uma aproximação e buscar identificar os objetivos comuns para que essa relação possa trazer mais proveito à saúde da população. Até trabalhar em conjunto, exatamente. Né, doutor? É possível isso, não é? É possível, claro que é. O Estado exercendo o seu papel regulador é perfeitamente possível. Nós vimos aqui em São Paulo um exemplo, se não me falha a memória, se chamava Corujão da Saúde, uma coisa assim, exatamente. Onde se minimizou as filas. Ainda existem as filas, mas na época se zerou praticamente isso, num esforço conjunto entre o poder público e os hospitais privados. Vamos a mais uma questão que eu acho muito interessante aqui, é o Anderson Rezende, de Vitória, lá no Espírito Santo. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Ele está dizendo assim: doutor, quem tem plano de saúde deve ter direito ao SUS? E como solucionar essa relação que às vezes é considerada injusta? Bom, na verdade, há uma injustiça, a sociedade brasileira é injusta, né? Mas, pela Constituição, todos têm direito ao SUS. E eu defendo que assim seja, porque se todos têm direito a esse sistema, isso vai favorecer a que o sistema se consolide e ofereça melhor qualidade. Certo. O que se diz é que o sistema público só para os pobres vai ser um sistema pobre.
Agora, a forma que a gente tem que corrigir é que a lei existe desde 98, também tem 20 anos, é que os planos têm que restituir, reembolsar o SUS pelas despesas realizadas no atendimento ao seu segurado. Isso é uma coisa que vem enfrentando enorme resistência das operadoras de planos de seguro de saúde, mas sem dúvida é o caminho. Tem uma pergunta aqui muito interessante também que vem da Michele Cardoso aqui de São Paulo. Ela fala o seguinte, Dr. Renilson, na sua opinião, quais são os principais avanços alcançados com a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS? Bom, são vários, né? Embora se fale tanto nas dificuldades, que estão mais nas unidades de emergência, são vários os avanços. O Brasil tem um excepcional programa de vacinação, que é do SUS. O nosso sistema de transplantes é um dos melhores do mundo. Nós, com o SUS, conseguimos chegar em praticamente todo o país para, pelo menos, garantir acesso à atenção básica, à consulta médica. Então, o programa de saúde mental, o programa da terapia renal substitutiva, hemodiálise, uma série de programas, assistência à saúde mental, tudo isso são avanços, sem dúvida, conseguidos com o SUS. Em que pese toda a dificuldade de financiamento, os recursos são insuficientes comparado com qualquer país que tenha sistema universal. Olha, tem uma pergunta aqui que vem de Osasco, aqui em São Paulo, do Jailson Oliveira. Doutor, como o senhor está vendo a crise política atual e como ela afeta ou pode afetar a saúde e o SUS? Bom, na verdade, a crise política ela não se isola, ela tem um reflexo enorme na atividade econômica. Com isso, se a economia anda mais devagar, ou tem recessão, ou o crescimento é muito baixo, isso leva a uma baixa arrecadação do Estado brasileiro. Consequentemente, você tem menos recursos públicos para aplicar na saúde. Então, a relação é direta. E o que é mais grave é no momento que essa recessão, a crise política gerando um processo de recessão, leva a um grande desemprego, então você tem mais gente precisando do SUS, porque está desempregado, e no momento que o SUS tem menos dinheiro, porque a arrecadação de impostos caiu de forma incrível, muito significativa. A Juliana de Brasília, um abraço carinhoso a todos aí de Brasília, Distrito Federal, que também nos dá uma grande audiência, sempre todas as noites. Ela pergunta o seguinte, doutor Renilson, como saber quais são as OS sérias no nosso país? Bom, eu acho que todo mundo faz essa pergunta, ela parece difícil, mas não é, ela é muito simples. É você ver qual é a história dessa instituição. O histórico dela. Como foi que ela surgiu? Tá. Né? No nosso caso, lá em Brasília, que eu dirijo lá o Hospital da Criança, surgiu com a Abrace, que tem 32 anos, que foram pais de crianças com câncer e médicos que trabalhavam na rede pública, que se juntaram para construir uma entidade e buscar uma solução para assistência a essas crianças. Então, qual é a história? Tem história? Entendeu? Então, é fácil de você ver. Alguém precisa saber, perguntar qual é a história de Irmã Dulce, né? Ou do Hospital Sírio-Libanês, ou do Asta, Santa Catarina, aqui em São Paulo, o Oswaldo Cruz. Então, eu acho que o critério é simples, qual é a história dessa instituição. Aliás, o IBROS surgiu há cerca de 3 anos, não é isso? Exatamente. E hoje reúne 20 das principais organizações sociais aqui no nosso país. Qual que é a finalidade do trabalho executado pelo Instituto, doutor? Primeiro é que não é uma associação, por isso que não é ABROS, é IBROS, porque, na verdade, o Instituto, o principal objetivo é defender o bom uso do modelo, né? Porque a gente tem uma preocupação que, se o modelo for mal utilizado, de repente nós vamos perder essa ferramenta, que é uma ferramenta auxiliar importante para o SUS. Então, o IBROS surgiu com esse objetivo e eu queria destacar que nós estamos trabalhando, dentre outras coisas, num processo de acreditação das organizações sociais, um selo de qualidade, né, em parceria com uma instituição externa, que vai fazer um trabalho técnico de averiguação, né, da qualidade dessa organização social, justamente para que a gente
não tenha esse tipo de dúvida. Como saber se a organização social é séria, tem competência, né? Que essa é uma questão relevante. Então, o IBROS surgiu para isso e nós estamos, apesar de pouco tempo, trabalhando. Tivemos, há menos de um mês atrás, um seminário junto com os secretários estaduais de saúde e o Tribunal de Contas da União, na sede do Tribunal de Contas da União, discutindo justamente boas práticas na gestão da parceria com o terceiro setor, com as organizações sociais. Muito bem, quero agradecer muito a sua presença nessa noite e a enorme participação da nossa audiência. Acho que a gente recebeu milhares aqui de participações. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram nessa entrevista. E, doutor Renilson, desejar sucesso para esse modelo de gestão, que a gente possa ajudar o país a sair dessa crise que nós estamos vivendo com organização, criatividade. Quem sabe a gente consegue melhorar significativamente a qualidade dos serviços de saúde no nosso país. Obrigado pela sua presença. Viu? Eu que agradeço, e o nosso objetivo é justamente esse, conseguir apoiar o Estado a prestar um serviço de qualidade à população. Muito obrigado. Olha, os contatos para você que quiser saber mais sobre o IBROS é www.ibros.org.br, está aparecendo aqui no vídeo, e o Facebook é IBROS Saúde, tá certo? Também está aparecendo aqui no seu vídeo. Obrigado, doutor Renilson. Um grande abraço, sucesso no seu trabalho e na sua gestão.